O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho já na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam perdoados os nossos pecados. Vocês que aqui estão presentes podem assentar-se, por gentileza. Quero saudar com grande reverência e alegria as evangelistas da piedade, as irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, que estão aqui presentes neste dia, para celebrarmos juntos esta solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Mais uma vez agradecer e cumprimentar o seminarista Rômulo,
os nossos voluntários, colaboradores e funcionários, vocês que aqui estão, vocês que rezam conosco pelos veículos de comunicação, e uma gratidão especial aos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, por nos levar agora a tantos lares, meios de comunicação, porque são generosos e solidários com este santuário. Hoje, meus irmãos, apesar das chuvas intensas aqui em Minas Gerais, que para nós é sinal de alegria e ao mesmo tempo de gratidão a Deus, porque precisamos da água, mas que preocupa a tantos corações por causa das dificuldades de moradia e que colocam a vida de tantas pessoas em risco. É para muitas pessoas, ou diria eu, para a maioria, um dia comum. Mais uma quarta-feira, um dia chuvoso, alguns com preguiça de trabalhar e não tira razão, né? Porque o frio está aí intenso. Muitos estão preocupados com os seus afazeres, mas a Mãe Igreja olha para esta quarta-feira, reveste-se das suas vestes de festa, tira o roxo, veste-se do branco, antecipa a alegria do dia 25, enche os corações de gratidão e canta glória a Deus no mais alto dos céus. Por causa de quê? Porque Deus operou e opera maravilhas em favor do seu povo nesta serva fiel que é a Virgem Maria. É motivo de alegria, é uma solenidade, porque mais do que rememorar um dogma de fé proclamado pelo Papa Pio IX, nós compreendemos aquilo que os cristãos já no primeiro século entenderam. A Virgem Maria é agraciada. A tradução aqui no nosso evangeliário perdeu um pouco o sentido, porque colocou aqui na saudação do anjo a palavra cheia de graça. Mas cheia é muito pouco para traduzir que é caritomene. Ela é plena de graça. Padre, mas qual que é a diferença? Cheio é aquele trem que você pega um copo e fala assim, me dá um copo cheio de água. Você está com um copo na capacidade máxima. E, na maioria das vezes, a gente não chega até na beiradinha ali, né? Quando vai entregar algo cheio para as pessoas. A gente coloca o máximo que evite entornar. O pleno, no sentido do latim, e é a tradução gratia plena, na Vulgata, né? A cheia de graça, a plena de graça, é a tradução da palavra grega que é caritomene. O pleno significa aquele limite, sabe? Em que, imagina que esta mão minha é a margem do copo ou do recipiente. O pleno é quando a água está para transbordar. Se colocar mais uma gota, transborda. Maria é plena de graça. E ela é plena de graça desde a sua concepção. É isto que nós celebramos hoje. Como nos foi mencionado, me desculpa, viu, Carla? Vou pegar aqui. Como nos foi mencionado no comentário inicial, a proclamação do dogma, onde Sua Santidade, ao reconhecer este dogma, diz: a bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em atenção dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de culpa do pecado original. Maria, no momento em que ela foi criada, no momento em que ela estava sendo tecida no ventre ditoso de Ana, como o povo simples canta no ofício da Imaculada, no ventre ditoso de Ana concebida, ela recebeu uma graça singular. Uma graça que nos devolve a origem do homem, a origem da criação,
lá no livro do Gênesis, como ouvimos na primeira leitura. Quando nós ouvimos na primeira leitura, nós percebemos um casal imaculado, Adão e Eva. Adão e Eva foram criados segundo a vontade de Deus. No paraíso, Adão e Eva não entendiam o que era o pecado. Não conheceram na sua alma a força devastadora da desgraça do mal. Tal como a Virgem Maria, Eva era. Ou poderíamos dizer, né? Porque o mais antigo tem a precedência, tal como Eva era a Virgem Maria. É a Virgem Maria. Por que, meus irmãos, voltamos na origem? Porque estes homens imaculados, Adão e Eva, sem pecado, fizeram algo que contraiu para si e para toda a sua descendência, algo que nós chamamos na teologia de pecado original. O pecado original é passado hereditariamente de pai para filho, porque é a inclinação do coração humano para aquilo que contraria a vontade de Deus, ou melhor, o pecado original fez com que nós ficássemos propensos a escolher mais aquilo que desagrada a Deus do que aquilo que agrada o coração de Deus, a viver mais voltados para nós mesmos do que viver voltados para Deus. Maria foi preservada desta mancha na alma, por especial graça de Deus onipotente. Para Deus nada é impossível, como nos recorda o arcanjo Gabriel ao dizer a Maria. E foi preservada não porque Deus tinha, vamos dizer assim, elegido Maria e forçado a barra para ela assumir a sua missão de mãe do Redentor. E não porque Deus quis, vamos dizer assim, né, olhar para Maria e puni-la ou premiá-la em favor de muitos. Maria foi preservada do pecado original porque Deus quis contornar aquilo que nós, com a nossa capacidade de liberdade, fizemos mal para nós mesmos. Olhando para Maria, Deus quis restaurar nela a humanidade que Eva, na sua liberdade, fizera corromper. É por causa de Jesus, é em vista da paixão de Cristo que Maria, no ventre de Ana, foi preservada do pecado original. E nós, meus irmãos, temos muito deficiente esta consciência. Aquilo que o salmista proclama no Salmo 50, pecadora minha mãe já me concebeu. Nós nos esquecemos muito facilmente da nossa natureza corrompida pelo pecado. E por isso não valorizamos a graça que recebemos no dia do nosso batismo. Porque a imaculada concepção da Virgem Maria, ou melhor, vou rasgar o verbo, né? Imaculata, do latim, significa sem mácula, sem mancha. Concepção, o que é concepção? É o ato da fecundação. O momento em que nós somos concebidos é quando o espermatozoide se une a um óvulo e ali forma uma nova vida. E naquilo que nós cremos, este momento é um momento milagroso, porque além da fusão dos gametas, há uma infusão, por graça de Deus, daquilo que nós chamamos de alma. Cada alma é única. Por isso não existe reencarnação. Porque, como diria o saudoso Padre Léo, Deus não trabalha com reciclagem. Deus sempre nos colocou neste mundo como únicos, originais. E é por isso que a igreja levanta a voz e defende a vida, já desde a sua concepção. Porque quem dá a vida, quem concede a alma é o próprio Criador.
Neste momento em que Maria estava sendo concebida no ventre de Ana, Deus preservou que o pecado tocasse a Virgem Maria. Não por causa dela, mas por causa da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não poderia conceber que Deus, ao se fazer homem, já nascesse em pecado. Deus estava preparando Maria, desde o ventre materno, para ela ser, vou usar uma expressão que não é minha. O povo que gosta de falar mal dos padres de plantão é expressão de São João Paulo II. Deus estava preparando Maria para ser corredentora da humanidade. E tenho consciência do que estou dizendo. Porque muitos vão falar assim, isso é uma teologia ultrapassada. Não é. Ela não é redentora porque ela não salvou, mas ela é corredentora porque se não fosse o sim dela, a salvação não teria chegado à humanidade. Maria estava sendo preparada, mas a graça de Maria ser imaculada não fazia com que Maria fosse predestinada. Isso precisa ficar bem claro no nosso coração. Porque senão a gente começa a ir por essas falsas doutrinas. Primeiro, que acredita na reencarnação. Segundo, que acredita que a nossa vida está toda traçadinha ali e que nós temos que ser alguma coisa na vida, vai ser aquilo ali pronto. Deus está como que brincando com marionetes e nós não temos liberdade alguma para agir, para decidir. Não. Sabe por que não? Porque Eva também era imaculada. Eva não tinha pecado. Eva e Maria eram iguais na sua natureza. No entanto, livremente, Eva escolheu virar as costas para o seu Senhor. E que bonito é a apresentação à luz de Cristo do livro do Gênesis. Olha como Deus tem uma sabedoria para contornar todas as coisas e renovar nele tudo aquilo que nós fazemos. Uma mulher sem pecado foi visitada por um anjo. Esta mulher sem pecado é Eva, visitada por um anjo, Satanás, anjo caído, que lhe anuncia algo e diante do qual ela diz um sim. E ao sim de Eva, a humanidade inteira experimentou a desgraça, o pecado, o afastamento de Deus, a morte e o mal. Deus mais uma vez cria uma mulher sem pecado, que agora é visitada por um anjo. E o sim desta mulher a um anjo, que não é mais Satanás, mas Gabriel, o enviado de Deus, a força de Deus. O sim desta mulher traz para a humanidade a salvação e a graça. É por isso que nós nos alegramos. Celebrar a Imaculada Conceição de Maria é estar bem próximo do mistério do Natal do Senhor. Não porque hoje é dia 8 e daqui a pouco vai ser dia 25, não. É porque se Maria foi imaculada, é porque Deus queria assumir a nossa carne. Deus quis, Deus desejou entender o que se passa na nossa carcaça humana para nos salvar, para nos elevar e para restituir aquilo que por nossa desobediência perdera. Em Maria nos é dado de novo a graça que em Eva tínhamos perdido. Em Maria, a humanidade inteira agora entende isto, que São Paulo diz: se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a misericórdia de Deus que se revela a nós em Jesus Cristo nosso Senhor. Deus não desiste de nós. E Maria, como serva fidelíssima do Senhor, se apresenta para nós como modelo da igreja, que no batismo se purifica para participar das núpcias do Cordeiro. Maria é a mulher segundo o coração de Deus, porque mesmo sendo preservada, escolheu viver uma vida inteira orientada, dirigida, voltada, nesse sentido da palavra, de virar-se para Deus e não para si mesma. A alegria de Maria era se compreender nisto que ela mesma se apresenta, como a escrava do Senhor,
como alguém que abre mão da sua vontade, como alguém que entende que a verdadeira felicidade não está naquilo que é capaz de tomar como bem ou mal, mas estar sendo conduzida pelo próprio Criador. Por isso a igreja se alegra. Alegra porque olhando para Maria nós percebemos a ação da graça de Deus nela, porque aí a tornou pura e santa, mas através dela, porque a nós que a ela recorremos, nós elegemos Maria como modelo de vida. No sim de Maria e na sua Imaculada Conceição, e é por isso que a imagem da Imaculada Conceição apresenta esta cena, ela faz o cumprimento perfeito da promessa que Deus fez no Gênesis. E qual é esta promessa do Gênesis? Olha, é aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. Proto do grego, o primeiro, evangelho, boa nova. Porque quando o homem pecou, na hora do pecado, Deus não condena o homem, mas Deus já promete salvar o homem. Esta é a primeira promessa que Deus faz. Olhando no versículo 15 do capítulo 3 do livro do Gênesis, vejam: porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, isto é, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Esta, a mulher, ou aqui nós não sabemos, aliás, sabe-se sim, na verdade é a mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Maria esta promessa se cumpre. Porque Maria, como dizia eu, e a imagem de Nossa Senhora da Conceição sempre trará isto, a cena de Maria esmagando a cabeça da serpente. Porque em Maria a promessa da descendência da serpente ser aniquilada com o pé da mulher é cumprida. Porque a serpente nunca encontrou espaço para tocar na Virgem Maria. O sim de Maria aniquilou de uma vez por todas toda a obra de condenação que Satanás havia tramado para o gênero humano. Nela nós encontramos o que é o cumprimento perfeito da promessa de Deus. E por isso nos alegramos, meus irmãos, porque Jesus, nosso Redentor, nos salvou, mas nos salvou na nossa vida, nos salvou na nossa condição, para que nós vivêssemos mais perto dele. A nossa alegria hoje consiste em saber que com Maria nós já participamos da vitória do Cristo. E como Maria nós podemos triunfar, se nós soubermos também dizer como ela: eis aqui os servos, eis aqui as servas do Senhor. Um sim dito a Deus com generosidade e um sim cultivado no amor é capaz de romper com toda a armadilha do mal e transformar aquilo que muitos fizeram diferente, para que poderia ser causa de desgraça para uma multidão. Mas o sim, quando é dito com generosidade a Deus, transforma a vida da humanidade. Aí hoje olhar para a Imaculada Conceição é também nos comprometer em dizer sim ao chamado de Deus. Dizer sim ao Senhor na nossa vida, para que a vontade dele se cumpra em nós e a partir de nós. Hoje, e permita-me terminar mencionando isto, neste ano de 2021, nós vivemos um ano consagrado a São José. No jubileu extraordinário dedicado a São José, por ocasião dos 150 anos de sua proclamação como patrono da Igreja. E hoje, por determinação do Papa Francisco, se conclui o ano de São José, celebrando a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Parece contraditório. Estamos celebrando Maria, mas encerramos um ano de São José. Não, não é contraditório. Sabe por quê?
José até aparece no Evangelho, bem rapidinho, mas aparece. No versículo 27, há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Veja, olhar hoje para a Imaculada Conceição no fechamento do ano de São José é aprender com São José o lugar de Jesus e de Maria na nossa vida. José não foi imaculado. José teve a mancha do pecado original. Mas José se purificou por uma vida inteira devotada a Jesus por amor a Maria. José aprendeu a amar o filho de Maria porque amava a sua esposa, amava Maria. José aprendeu a ser santo porque viveu o seu casamento ao lado de Maria, cuidando de Jesus. José é defensor da igreja, que é corpo místico de Cristo na história, porque na sua vida neste mundo defendeu a esposa do Espírito Santo, a Virgem Maria, e defendeu o próprio Cristo contra toda cilada do mal e os poderes deste mundo. Por isso, São José hoje nos ensina uma grande lição. Se quisermos valer a graça do nosso batismo, tenhamos um coração apaixonado por Nossa Senhora. Tenhamos um coração que ama Maria, porque se soubermos amar Maria como José amou, nós a reconheceremos não só como bem-aventurada. Aliás, a Imaculada Conceição é também o cumprimento do próprio Magníficat, onde ela reconhece: de agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Olhar para Maria como São José olhou é aprender de José a lição de purificar-se no amor, porque quem olha para Maria aprende a amar Jesus. Quem cuida de Maria cuida das coisas de Jesus, porque esta mulher nunca virou as costas para Deus. Pelo contrário, na sua liberdade, ela aniquilou a cabeça da serpente, porque ela tinha o coração voltado para Deus, só para Deus, com Deus. Por isso, Deus a preservou, Deus a escolheu, Deus se fez seu filho. Que interceda por nós a Virgem Imaculada, para que, crescendo na intimidade com Maria, possamos chegar à estatura de Cristo e vivermos a pureza que recebemos no dia do nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança fiquemos de pé e rezemos. Creio em Deus Pai,